Muito cuidado com ele. Pode, nesse momento, estar perto da sua casa para conseguir o que quer. Seu nome? Para ele não há impossíveis. John Textor. Muito cuidado! É claro que esse recado é para os rivais do Botafogo, né? Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo. Vamos falar dessa estratégia que o John Textor vem adotando no Botafogo para conseguir tudo o que ele quer. É claro que o desejo maior do John Textor ainda não foi alcançado. E para isso eu não sei o que ele está tentando, mas não sei quando ele conseguirá. É um futebol brasileiro incorruptível, sem mazelas, sem esquemas, né, que possa ser vencido e jogado dentro das quatro linhas. Esse é o maior desejo do John Textor. Mas até para vencer isso, o John Textor vem galgando passos para construir um Botafogo cada vez mais competitivo. Como é que consegue convencer jogadores a saírem do futebol europeu para jogar no Botafogo? A saírem do futebol milionário norte-americano, podendo ir para a Europa para jogar no Botafogo? É só a rede multiclubes? Será mesmo? Não me pareceu. O Thiago Almada falou muito sobre isso. Tem 5 anos de contrato com o Botafogo. O Michael Martins trouxe isso no plantão de ontem. O Luiz Henrique nem fala em Europa ainda. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Bom, vamos lá. Vamos falar de Botafogo. Vamos falar também dessa procura por um zagueiro. E eu, antes de falar da estratégia, do marketing de John Textor, preciso falar sobre as minhas primeiras impressões, né? Sobre o Bombito, que tá mais para bombita, né? Bomba, bombaça. Acho que não tá no nível de zagueiro que o Botafogo precisa nesse momento. A gente não precisa de apostas, né? Já tivemos muitos zagueiros com a etiqueta de apostas e nenhuma delas deu certo, tá? O Bombito, ele é um zagueiro de seleção, uma seleção renovada, uma seleção que está se reconstruindo. Dá para dizer uma seleção que teve um desempenho melhor do que a seleção brasileira. Porque o Brasil, nesses jogos, teve uma vitória contra o Paraguai. O Canadá também teve uma vitória. Mas chegou até as semifinais da Copa América e vai disputar terceiro lugar. Então o Canadá teve um desempenho melhor do que a seleção brasileira. O Bombito, que é o zagueiro da seleção canadense, que atua na MSL, no Colorado Rapids, ele pode até ser rapid pra caramba. Mas tecnicamente, olha, eu fiquei acompanhando os jogos do Canadá. A exceção de um jogo, o Bombito ele comete algumas falhas assim. Não estou falando nem do gol do Messi ontem. Do gol do Messi não, do primeiro gol, né? Eu acho que é do Álvares, do Julián Álvares. Não estou nem falando do primeiro gol do Julián Álvares, que é uma falha ali na marcação do Bombito. Ele dá o bote errado, né? No jogo contra a Venezuela, ele deu um monte de botes errados. E dar bote errado aqui no futebol brasileiro, olha, é um abraço. É um abraço. Não dá para brincar, né? E aí eu tô assim um pouquinho desconfiado. Eu acho que se for para a rede Eagle Football investir nesse jovem jogador, acho que rola uma Bélgica, hein? Acho que rola uma Bélgica básica para o cara dar uma desenvolvida tal, e ver se realmente é isso aí mesmo, né? Mas enfim, por enquanto não há nenhuma negociação tal, envolvendo o Botafogo. Havia o interesse, né? Estou aqui para conferir, mas deixando a minha opinião, que posso estar errado, né? E de repente, até espero estar errado. Curti muito a seleção do Canadá nessa Copa América. Eu tenho uma paixão por zebras, né? Então, curti bastante aí a seleção do Canadá nessa Copa América, mas eu tô achando que Bombito tá muito fraquito aqui para jogar no Botafogo. A gente precisa de um zagueiraço, precisa de um zagueirão, né? Até porque a gente precisa bancar alguns jogadores no time do Botafogo para que a gente possa subir o nível. Não é isso que a gente quer? Subir o nível. E para subir o nível a gente conta não só com o olhar clínico, empresarial, mas também o tino marqueteiro de John Textor, que tem Charles no seu sobrenome. Pois é, com a classe do Príncipe Charles e a elegância de quem veste um bonezinho azul bebê com marca diferente do clube que ele gerencia, gênio. John Textor também tem um plus.
Não é um plus a mais, né, galera? Aí é pleonasmo vicioso, aí é subir para cima, descer para baixo. Um plus ou um a mais para trazer grandes reforços para o Botafogo. Vale falar aqui, a gente precisa seguir aquele ditado, né? Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Dando a César o que é de César, o André Mazzuco, eu tenho vários problemas com a administração do André Mazzuco. Mas como um diretor de bastidores, de negociação, o André Mazzuco ele foi uma escolha para esse tipo de situação muito bem sucedida até 2020, até a metade de 2023. Bem sucedida. Tem jogador que veio para o Botafogo esse ano que fala no André Mazzuco. Porque o André Mazzuco é esse cara de bom relacionamento. É o cara que tem uma boa conversa. Ele pode não ser arrojado. Ele pode não ser um diretor de futebol como era, por exemplo, o Eduardo Freeland, que é um diretor de futebol de vestiário. Pô, pela fala mansa do Mazzuco, você já vê que não é um diretor de futebol de vestiário. Mas precisamos dar a César o que é de César. Tem muito jogador que fechou com o Botafogo, que está sendo anunciado e que fala na boa relação com o André Mazzuco. Caso do próprio Igor Jesus. Do próprio Igor Jesus. E outros jogadores, como o Tiquinho Soares, uma negociação que teve muita participação do André Mazzuco. Agora, algumas negociações mais complexas, que envolvem muito mais do que um projeto, você precisa vender o peixe e tem que ser o dono do peixe, o dono da peixaria que tem que vender o peixe. Aí estamos falando da figura John Textor. Ou, para os íntimos, Charlinho. Gente, para trazer o Luiz Castro, tirar o Luiz Castro do trilionário mundo árabe e fazer com que ele não assinasse com a farsa, com a fake news que é o Corinthians, que prometeu mundos e fundos de dinheiro e tal, dinheiro de banco imobiliário, só se for. O John Textor teve que assumir a frente da negociação com o Luiz Castro e sai vitorioso. Para trazer o Luiz Henrique, produção, tem? Não tem, né? Não, fubá não serve, tem que ser bolinho de cenoura. Para trazer o Luiz Henrique, até bolinho de cenoura o homem comeu lá na Espanha, na casa, no aconchego do Luiz Henrique. E é um plus mesmo, porque é muito difícil, eu diria quase impossível, que um dono de um clube vá negociar com o jogador. Quem faz isso é o diretor de futebol. Quem faz isso é um executivo. O dono da rede. Mas o John Textor é o cara que faz isso. E ele trouxe o Luiz Henrique no peito e na raça, com a sagacidade de ainda perguntar: quem é botafoguense na sua família? E ele fala: a minha avózinha querida, né? Vamos ligar para ela. E ainda bem que a vovó do Luiz Henrique não era só aquela botafoguense fake news, né? Botafoguense mesmo, com instante e tudo, que a minha amiga Aline Bordalo foi lá investigar com o seu canal Botafogo nela. E aí, meu amigo, o cara ganha por essa proximidade, essa pessoalidade, que muitas vezes o mundo do futebol, o mundo empresarial, ele fica muito impessoal, ele fica muito numérico, ele fica muito capital. Mas o John Textor traz para os números, para o dinheiro, para as relações empresariais, a pessoalidade. E talvez esse seja o segredo do sucesso do John. Que é um cara extremamente pessoal, carinhoso, gentil. Falo isso por experiência própria. Um cara que abraça o canal Gigante Glorioso, um cara que nos deu entrevista exclusiva, um cara que sempre nos recebe de braços abertos. O Luiz Henrique veio para o Botafogo. Método vovó bolinho de cenoura. Porque dinheiro, outros clubes têm. Grana para oferecer, outros clubes têm. O Thiago Almada tinha uma lista de clubes para o qual ele poderia se dirigir. Uma lista. Mas o John Textor, bom, bolinho de cenoura não vai funcionar. Acho que ele não come cenoura. Ligar para a avó talvez não dê muito certo. Talvez a avó dele, argentina, não seja botafoguense, né? Vamos dar um outro jeito. O cara convida o Almada para a própria casa. E aí ele inverte o método. Não sou eu que vou à sua casa. Você vai vir à minha casa. Que eu vou fazer você ser membro da minha família.
Eu te mostro a minha família, a minha humilde casa, né? Humilde casa em Bahamas, é isso? Para que você possa entender primeiro a minha família e depois a grande família, família Botafogo. E aí o Almada vai citar a humildade do John Textor. E quem conhece, quem já teve contato, e vocês que nos seguem, sabe, que a gente sempre trouxe isso para vocês, que ele é um cara humilde mesmo. E não é só na vestimenta, não é só no azul bebê do boné falsi, nada disso. É no trato. É um cara humilde, é um cara que construiu a sua fortuna, é da família Dupont, ok, mas ele constrói a sua fortuna com trabalho. É um cara que trabalhou, e é um cara que tem muito talento, em várias vertentes. Na arte, no cinema, no mundo empresarial e agora no esporte. Vale ressaltar, skatista nos anos 70, então já tem uma ligação umbilical com o esporte, mas tem uma relação de trabalho, mão na massa. E isso talvez o aproxime de pessoas como o Thiago Almada, que veio de Fuerte Apache, né? Inclusive essa camisa bonita aí que o Botafogo lançando, de Fuerte Apache al mundo, que o Botafogo é mundial. E talvez essa relação acabe aproximando pessoas humildes como o Luiz Henrique, como o Thiago Almada. São pessoas que vieram de locais humildes, têm origens humildes. E o John Textor mostra a sua humildade como um marketing para trazer esses caras a jogar no mais tradicional. Parabéns a esse olhar clínico que o acionista majoritário do Botafogo tem de tratar cada situação da maneira como ela merece ser tratada, né? Tratar qualquer situação de todo jeito. Esse é o manual de dar errado e de fazer as coisas erradas. Fazer sempre a mesma coisa, independente do caso, né? Não, você tem que tratar cada caso como único. E é isso que o John Textor faz. Por isso, está dando certo. E a gente merece, né? Tá na hora agora de dar certo com a taça. Quero botar mais uma taça aqui. Já tem aqui o Mundialito, a pequena Copa do Mundo, a Comebol, mais embaixo aqui o Brasileirão. Tá faltando. A gente quer mais. Eu fico por aqui. Mais informações. Amanhã tem Campeonato Brasileiro, Botafogo e Vitória. O time tá treinando. A Almada já treinou, já bateu falta, isso e aquilo e tal. Infelizmente, a Almada treinando, mas vai jogar as Olimpíadas. Só volta depois. Não sei, né, se a Argentina vai ser eliminada, não sei, né, na fase de grupos, não estou torcendo não. Mas, enfim, Alain e Igor Jesus já poderão, inclusive, ser incluídos no bid amanhã, mas não podem atuar contra a Vitória. Só vão poder atuar a partir da 17ª rodada, vão ter mais uma semana de preparação para o grande jogo contra o Palmeiras. Mas antes tem o Vitória da Bahia, com transmissão aqui do canal Gigante Glorioso amanhã a partir das 21 horas, tá certo? Encontro marcado de vocês conosco aqui amanhã, 21 horas, transmissão. E é claro, tem muito plantão, ainda tem muita coisa para ser falada. Tem zagueiro novo na área que a gente espera que o Botafogo anuncie essa semana. Beijo grande no coração. Saudações alvinegras. Fui.